Olá, eu sou o engenheiro Gili Tavares, eu sou um dos responsáveis pelo desenvolvimento de produtos aqui na Monte. E hoje eu vou falar sobre um assunto um pouquinho básico para o pessoal que já é muito da elétrica, já está acostumado com todas as terminologias, mas principalmente esse vídeo é para você que trabalha com compras técnicas e algumas vezes recebe algumas requisições do seu departamento técnico de engenharia, seja lá qual for o responsável, e eles vêm com algumas especificações de produtos que tenham NA e NF. O que seria isso? Fique com a gente que eu vou explicar direitinho para você e lá no fim do nosso vídeo tem um bônus. Bom, o que significa, na verdade, NA e NF? Essas terminologias, elas estão associadas, na verdade, a contatos, sejam eles de força ou até mesmo de auxílio, ou seja, blocos auxiliares de contato ou contatos auxiliares. Geralmente eles vêm com algum numeral na frente, tá? Não vem o caso nesse momento, mas o numeral na frente especifica a quantidade de contatos NA ou NF que o bloco que você está comprando tem ou o produto que você está comprando tem, certo? Então aqui, ó, o que significa na verdade NA e NF? NA significa que o contato ele é normalmente aberto, ou seja, o N de normalmente e o A de aberto. E o NF, o que significa? Normalmente fechado, o F de fechado. E o N de normalmente e ali o F de fechado. Mas como eu represento isso na verdade? Como que eu desenho isso? Como que eu enxergo isso? Certo? De uma maneira bem simples, o NA, ou seja, o bloco, o contato normalmente aberto, ele tem essa representaçãozinha, tá? De forma bem genérica, certo? Ou seja, o estágio inicial dele, em repouso, vamos dizer assim, ele é aberto, ou seja, normalmente aberto. Assim que eu coloco qualquer força nele, seja ela mecânica, elétrica, qual que seja, ele passa a um estágio de fechado. Ou seja, ele sai da posição normalmente aberta e vai para um estágio fechado. Ele não vira um contato normalmente fechado, tá? Porque esse não é o estágio inicial desse bloco, ou desse contato. Já no caso do NF, é o contrário. Ele já está numa posição normalmente fechada. Ou seja, ele já está ali deixando a conexão acontecer. Ou seja, nesse caso já existe tensão e passa a corrente. Mas assim que eu colocar qualquer tipo de força nele, ou seja lá o que for o movimento feito, que faça com que ele abra, ele passa de normalmente fechado para um contato aberto, interrompendo a passagem de corrente e inexistindo a tensão nesse caso, certo? Ali a gente pode ver com a flecha o movimento que ele faz para ele poder abrir. Ok, mas e aí? Como que isso funciona na prática? Bom, eu vou exemplificar para você aqui usando dois blocos, um NA e um NF, de botões, para que fique um pouco mais claro e tenha uma certa prática nisso para que você possa entender um pouco melhor, certo? Então acompanha aí. Aqui então nós temos o bloco de contato NA, com o contato normalmente aberto. Como que esse cara é por dentro? Assim. Tá? O que acontece aqui? Eu tirei uma mola que vai aqui nessa partezinha central para poder mostrar melhor para você. Ele geralmente está como? NA, normalmente aberto. Quando ele é acionado no triângulo aqui em cima, ó, dessa maneira aqui, desce esse mecanismo verde e fecha o contato, ou os contatos nesse caso, para poder fazer a ponte ali entre um e outro, certo? Não confundam com um contato que passa a ser normalmente fechado. Tá? O normalmente é o estágio inicial do contato. Ele está normalmente aberto e ele fecha, certo? Ele tem mais uma molinha aqui para poder dar pressão e manter isso agora nesse caso fechado. Eu vou tirar esse contato aqui para que vocês possam ver melhor. Ó, retirei ele. Tá vendo ali aquela partezinha ali que não é dourada, a partezinha prateada? É onde o contato bate. Ó, agora a gente pode ver um pouquinho melhor, ó. Ele tá assim e ele desce, ó, desce.
desce. Ele passa da condição de normalmente aberto para fechado. E assim passa a corrente e nós temos tensão. Já que nós temos o bloco de contato com o contato normalmente fechado. Como que esse cara funciona? Na verdade, ele passa a ser o inverso do Na. Como ele tem que ficar normalmente fechado, ele tem uma mola aqui embaixo desse dispositivo vermelho que deixa ele o tempo todo dessa maneira. Vejam que os contatos aqui em cima são bem diferentes do contato Na. E quando ele é acionado, ó, ele desce. O que acontece? Ele abre, no caso. Ó, quando aciona aqui em cima, ó, quando bate aqui em cima o botão, ele abre. Então, ou seja, ele sempre está deixando passar a corrente e ter tensão aqui nesse caso. Quando ele é acionado, ele ó, desce. Geralmente esse bloco de contato é usado em botões de emergência. Ou seja, quando eu bato no botão de emergência, desce esse dispositivo mecânico aqui abrindo o contato. Certo? Se puderem visualizar um pouquinho melhor lá dentro, ó, como ele é. Ele geralmente está como? Assim. E aí ele passa do estágio de um bloco de contato normalmente fechado nessa posição para um bloco aberto. Ok, agora você chegou no final do nosso vídeo. E como eu havia prometido, tem um bônus. Algumas vezes a gente se depara com alguns produtos que ao invés de ter a indicação de Na e indicação de NF, eles têm a indicação de NO e NC. Mas o que isso significa? Significa a mesma coisa, só que a terminologia está em inglês. Olha só, nos dois blocos que eu mostrei no exemplo prático, eles têm a indicação NO e tem a indicação NC. O que isso no literal significa? NO de open, ou seja, em português, aberto, e NC de close, ou seja, fechado. Se esse vídeo foi interessante para você, te ajudou em alguma coisa, seja no trabalho, até mesmo na sua vida pessoal, ou até mesmo com seus estudos, deixa um like, segue a gente aqui no canal. A gente vai postando alguns assuntos desde os básicos aos mais complexos, que envolvem ou não os nossos produtos. Se você ter qualquer dúvida, seja mais específica ou não, sobre algum tipo de produto, manda pra gente aqui nos comentários ou então usa nossos canais de atendimento diretos, seja o WhatsApp, seja e-mail ou através do nosso site, certo? Até o próximo!